Na narrativa de hoje, a gente vai ler alguns relatos sobrenaturais envolvendo assombrações, fantasmas, espíritos, chame do que quiser. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? Os vizinhos de cima. Nós morávamos em um complexo de apartamentos em Sacramento, na Califórnia. Um dia, ouvi meu marido conversando com algumas pessoas e descobri que um casal novo estava se mudando para o andar de cima. Saí para dar um oi e recebê-los. Eles eram muito simpáticos e nossos vizinhos do outro lado da rua também vieram dar um oi. Eles subiram as escadas e abriram a porta da nova casa. Lembro-me de ter pensado, pelo menos eles são quietos, porque não ouvi mais nada depois que eles entraram. Um tempo antes, tínhamos pessoas morando acima de nós quando nos mudamos, uma mãe e 2 filhos adolescentes. E me lembro que houve momentos em que pensei que eles iriam atravessar o teto. Dias depois, fomos pagar o nosso aluguel e mencionamos os novos inquilinos para a gerente. Ela pareceu confusa e disse que o apartamento não estava alugado. Isso era estranho, pois eles não pareciam invasores. E se fossem, por que teriam se deixado ser vistos? Mais tarde, naquele dia, o cara da manutenção passou com um par de policiais. Eles subiram as escadas e não encontraram sinal de ninguém lá em cima. Os policiais então interrogaram todos que tinham falado com o casal e até mesmo que tinham visto eles entrarem lá, como nós. Mas ninguém viu eles saírem dali, ou qualquer outra coisa do tipo. E o mais estranho vem a seguir. No período em que eles supostamente estavam lá, algumas vezes chegamos a ouvir passos no apartamento de cima, como se de fato tivesse alguém. Não só isso, eu comecei a acordar com alguns estranhos arranhões. Eu sempre culpava o gato da minha filha, até que em uma noite senti como se alguém tivesse passando uma garra de jardim quente na minha perna. Minha perna, de repente, tinha 3 arranhões profundos que iam do meu joelho até o tornozelo. Na verdade, eu os vi aparecer ali do nada. Mas a coisa mais assustadora foi quando eu estava olhando alguns artigos de jornais antigos na biblioteca, ajudando um dos meus filhos com um projeto escolar. E foi quando me deparei com uma história que me deixou gelada. Antes de nos mudarmos para lá, houve um assassinato seguido de suicídio no apartamento. O prédio tinha um nome diferente na época, mas havia fotos do local. E eram exatamente as mesmas pessoas que havíamos visto entrando no apartamento. O mais estranho é que eles já moravam lá, nunca tinha acontecido nada demais, aí do nada os fantasmas resolveram se apresentar. Sim. E depois que os fantasmas apareceram, ela começou a ter eventos estranhos em casa. Não é esquisito? Sim. Do É bem nada eles esquisito. resolveram que iam assombrar o vizinho de baixo e eles já deviam estar lá, ó. Exatamente. Que gozado. O que será que aconteceu que desencadeou, né? Que chamou a atenção deles? Tipo, Não acordaram sei. do além-túmulo. Não, agora eu vou assombrar os vizinhos. Sim. Agora é a Gente, hora. Agora é a hora, gente. Que esquisito, né? Sim, muito. As ruínas. Não eu pessoalmente, por assim dizer, mas meu irmão. Somos ambos do extremo noroeste das terras altas da Escócia e estávamos ambos vivendo lá, trabalhando no mesmo emprego. Criação de salmão, caso você esteja curioso. Esse era um emprego? É, Criação de salmão. criação de salmão. Entendi. Nem sabia que isso existia, mas era o emprego deles. Lá fica muito escuro, muito frio e muito tempestuoso no inverno. E somos de uma vila muito pequena próxima ao mar, com talvez umas 50 casas espalhadas ao longo de alguns quilômetros. Apenas escuridão, charnecas de urze, mar e montanhas de ambos os lados, fora da pequena fileira de postes de luz. Eu estava morando com minha mãe em sua pequena casa de pedra, que era aconchegante o suficiente e nada de anormal aconteceu. Mas meu irmão estava alugando uma casa enorme a cerca de 800 metros de distância.
Eram cerca de 6 quartos, eu acho, muito antiga e escondida em algumas árvores em uma curva da estrada. A maioria dos quartos não eram usados e estavam cheios de lixo velho, o que era assustador o suficiente. Meu irmão, na prática, só usava a sala de estar, o quarto, e tínhamos convertido um quarto no andar de baixo em uma academia que usávamos juntos. E o banheiro, né, creio eu? Sim. Aparentemente, ele estava sentado assistindo TV uma noite sozinho, em uma noite bastante calma. Sua sala de estar tinha uma porta direta para o exterior que estava fechada à força e a maçaneta da porta começou a ranger. Não a porta inteira tremendo com o vento ou qualquer coisa assim. Apenas a maçaneta da porta, como se alguém lá fora estivesse puxando a porta tentando abri-la. Ainda mais perturbador é que havia grandes janelas na casa e você podia efetivamente ver o exterior dessa porta. E, obviamente, não havia ninguém lá. Depois de um tempo parou, mas acho que ele teve uma noite muito inquieta. Ele não é realmente fã desse tipo de coisa, então estou inclinado a acreditar nele. Ele parecia abalado no dia seguinte. Além disso, talvez eu tenha imaginado, mas quando eu estava malhando na nossa academia rudimentar sozinho, que eu tinha uma chave de lá, eu juro que ouvi passos ou o som de alguém empurrando algo pesado pelo chão no andar de cima. Provavelmente apenas o vento, mas me deu um pouco de medo, mesmo em plena luz do dia. E por cima de tudo, o prédio mais próximo à casa dele é, na verdade, uma ruína do século XIX. Há muitas dessas por lá, naquela região, do outro lado das árvores. Ela fica recuada da estrada em um declive. Então, em uma noite escura, os postes de luz a alcançam e ela se destaca de forma bastante assustadora. Todos que eu conheço concordam que essa ruína é diferente. Diferente das outras ruínas da vila de alguma forma. Realmente existem muitas delas. São sobras das limpezas das terras altas, um período particularmente sombrio nas terras altas da Escócia. Eu sempre sinto a necessidade de acelerar quando passo por ela, e minha esposa disse a mesma coisa na semana passada quando fomos dar um passeio. Quando eu morava lá e tinha que levar o cachorro da minha mãe para passear, ele costumava ficar arrepiado e rosnar na direção dela na maioria das noites. Todas as outras ruínas parecem apenas bastante benignas e vazias. Você realmente não as nota. E elas ficam bem perto da estrada moderna, então são bem iluminadas pelos postes de luz. Provavelmente um veado ou algo assim gostava de frequentar o local, o que irritava o cachorro velho, e a maneira como ele parecia realmente coloca a imaginação em movimento. Mas não posso deixar de pensar que há algum tipo de presença melancólica e vingativa lá, que aterroriza qualquer um que viva nas proximidades em uma fria noite de inverno nas terras altas. Será que o fantasma saiu das ruínas e veio tentar entrar na casa dele? Pode ser. Ou não um fantasma exatamente, mas algum tipo de entidade. É porque eu não vou saber direito, porque eu conheço muito. Não conheço nada, pra falar a verdade, da história da Escócia. Mas eu achei interessante que ele coloca que tem várias ruínas ali, não é uma, mas tem uma em específico que ninguém gosta. Sim. Como se lá tivesse ficado uma presença mesmo. É. Seria um bom lugar pra fazer um turismo assombrado, né? Uhum. Seria legal. Vamos lá, próximo. Mamãe, é você? Tive um encontro quando era criança, com cerca de 9 anos. Eu estava andando pelo apartamento, procurando minha mãe, chamando por ela. Então, vi uma figura na varanda e, pensando que era minha mãe, chamei ela de novo, mas ela não respondeu. Então, eu fui me aproximando cada vez mais. Ela parecia exatamente como minha mãe, apesar do fato de que ela estava usando uma saia e minha mãe não costumava usar saias na época. Hoje em dia ela usa. Ela não estava me respondendo, então comecei a gritar: "Mamãe!" E então ouvi a voz dela da cozinha: "O quê?"
Eu simplesmente corri e, de fato, ela estava na cozinha. Minha mãe acha que era o fantasma da minha avó, mas minha avó era branca com olhos azuis e minha mãe tem pele e olhos castanhos. Então, não pode ser, né? Não. O duro é se o fantasma responde, né? Sim. De gritar, ô mãe, o fantasma responde O junto. fantasma responde. Vai chover agora. Um dos momentos mais memoráveis relacionados a fantasmas foi quando eu estava deitada na minha cama dormindo. Eu estava sonhando com minha TV ligando sozinha, mas em vez de tocar televisão, em vez de tocar televisão, eram aquelas telas cinzas sem nada. Eu estava sentada na cama, aterrorizada, porque meu quarto estava escuro e a única coisa que estava iluminando era minha TV. Acordei porque senti algo me empurrar e quase caí da cama. Abri os olhos e vi que minha TV estava realmente ligada e estava em uma tela cinza, exatamente como no meu sonho. Fiquei paralisada de medo. A TV ficou um pouco mais escura e eu vi uma figura negra, muito escura, sentada na ponta da minha cama através da TV. Naquele momento, eu estava pensando em sair correndo do quarto, mas estava com muito medo. Assim que a TV desligou, imediatamente peguei meu celular e liguei minha lanterna, e não havia nada lá. O que me fez sair correndo do meu quarto foi o fato de haver uma marca de alguém sentado na minha cama enquanto ela lentamente voltava ao normal. Eu tinha cerca de 18 anos quando isso aconteceu. Agora tenho 22 e fantasmas são o meu maior medo. Eu simplesmente não consigo. Essa aqui é a merda, né? A pessoa tá sentada na cama, tá vendo um negócio escuro ali e aí de repente a TV apaga, você fica no breu. Sim. Eu acho assustador. Muito. Aí ela sai correndo, acende o negócio, só tá aquela espuminha da cama subindo, assim, ó. Sim. Experiência no hotel. Esse aqui é um relato brasileiro. Vou contar uma história que aconteceu comigo no ano passado. Decidi tirar umas férias no Nordeste e escolhi um hotel pequeno e simples, meio afastado da cidade. Queria um lugar tranquilo para descansar e curtir um pouco a natureza. Cheguei lá numa sexta-feira à tarde. O sol estava forte e o calor estava insuportável, mas a paisagem era linda e o hotel era simples, mas bem aconchegante. Fui recebido pelo porteiro, o Sr. Álvaro, um senhor simpático e muito falante. Ele me ajudou com as malas e me mostrou meu quarto no segundo andar. Depois de me acomodar, fui explorar um pouco o hotel. Os corredores eram decorados com quadros de paisagens locais e havia um cheirinho agradável de flores frescas no ar. No pátio central, vi um pequeno jardim, bem cuidado, com bancos de madeira e um chafariz antigo no centro. Foi aí que encontrei uma senhora muito simpática, sentada no jardim cuidando de umas flores. Ela parecia muito à vontade ali. Ela estava ajoelhada, mexendo na terra com uma pequena pá de jardinagem e usava um vestido floral e um chapéu de palha que a protegia do sol. Quando me aproximei, ela levantou o olhar e sorriu. "Boa tarde, dona. As flores estão bonitas", disse eu, tentando ser educado. "Obrigada, meu filho", respondeu ela com um sorriso caloroso. "Gosto de cuidar delas. Você é novo por aqui?" "Sim, cheguei hoje e meu nome é X", respondi, estendendo a mão para cumprimentá-la. "Prazer, eu sou a Dona Maria. Sou a dona deste hotel. Espero que você aproveite sua estadia", disse ela, apertando minha mão com firmeza. Ficamos conversando por um tempo e ela era uma senhora muito amável. Me contou várias histórias sobre o hotel e sobre a região, e disse que o hotel tinha sido construído por ela e seu falecido marido há muitos anos, e que eles sempre cuidaram de tudo com muito carinho. Enquanto ela falava, eu percebia a paixão e o amor que ela tinha pelo lugar. Seu rosto iluminava ao contar as histórias e, embora já estivesse na terceira idade, seus olhos brilhavam como se ela fosse uma jovem cheia de sonhos.
Ela mostrou algumas flores que estava plantando, explicando cada espécie e como cuidava delas. As flores são muito especiais para mim. Elas trazem vida e cor ao hotel e meus hóspedes sempre comentam sobre elas, disse ela, acariciando uma rosa vermelha. A conversa foi tão envolvente que perdi a noção do tempo e já começava a escurecer quando me despedi da Dona Maria, prometendo voltar ao jardim nos próximos dias para continuar ouvindo suas histórias. Ela me deu um último sorriso e voltou a cuidar das suas flores, enquanto eu me dirigia ao restaurante do hotel para jantar. Durante a refeição, não conseguia parar de pensar em como era raro encontrar alguém tão dedicado e apaixonado pelo que faz. Senti uma grande admiração por Dona Maria e uma curiosidade crescente sobre as outras histórias que ela poderia compartilhar. Depois do jantar, subi para o meu quarto e me preparei para dormir. Enquanto estava deitado pensando no dia, uma sensação de extrema paz tomou conta de mim. Nos primeiros dias, aproveitei bastante o que o hotel e a região tinham a oferecer. Acordava cedo e tomava um café da manhã simples, mas delicioso, com pães caseiros e frutas frescas colhidas na hora. E depois passava a manhã na piscina, que ficava em um canto mais afastado do hotel, rodeada por árvores altas que ofereciam uma sombra refrescante. Fiz algumas trilhas pela mata ao redor do hotel, explorando a natureza exuberante do Nordeste. Em uma dessas trilhas, encontrei um riacho de águas cristalinas, onde passei boa parte da tarde relaxando. A sensação de estar tão perto da natureza era revigorante. Conhecia alguns outros hóspedes que também estavam ali para descansar e curtir o ambiente tranquilo. Conversamos sobre nossas viagens e trocamos dicas de lugares para visitar na região. Mas o que eu mais gostava era de passar um tempo no jardim, onde sempre via a Dona Maria cuidando das flores. Ela estava sempre lá, com aquele mesmo sorriso acolhedor, e aos poucos fui me aproximando cada vez mais dela. E nossas conversas se tornaram uma parte importante da minha rotina diária. Cada vez que falávamos, ela me contava uma nova história sobre o hotel ou sobre a vida no Nordeste. Suas palavras eram cheias de sabedoria e experiência de uma vida bem vivida. Um dia, ela me contou sobre um antigo festival que acontecia na região e disse, abre aspas, era um tempo maravilhoso, fulano. Todos da cidade participavam e os turistas vinham de longe para ver. Havia danças, música e comidas típicas, e eu e meu marido organizávamos tudo com muito carinho e era o nosso jeito de trazer um pouco mais de alegria para as pessoas. As histórias dela faziam o tempo passar rápido e eu me via cada vez mais fascinado por sua vida e por sua dedicação ao hotel. No entanto, notei que após alguns dias não via mais a Dona Maria pelo jardim. Achei estranho, mas imaginei que ela poderia estar ocupada com outras tarefas. Mas mesmo assim, o jardim parecia um pouco mais vazio sem ela por lá. No quarto dia, então, durante o café da manhã, resolvi perguntar ao seu Álvaro sobre Dona Maria. Seu Álvaro, o senhor não viu a Dona Maria esses dias? Ela está bem? Perguntei, tentando parecer casual. Álvaro me olhou com uma expressão confusa e um pouco surpresa. Dona Maria? Não entendi a surpresa e continuei. Sim, Dona Maria, a dona do hotel. Sempre via ela ali no jardim. Mais surpreso ainda, Álvaro me respondeu. Fulano, isso não é possível. Dona Maria faleceu há mais de 10 anos. Fiquei chocado e sem palavras por alguns segundos. Como assim? Eu conversei com ela todos esses dias no jardim, disse eu, tentando entender o que estava acontecendo. Você deve estar confundindo, meu filho. Dona Maria era dona do hotel sim, mas ela morreu há muito tempo. Foi num acidente de carro e desde então o hotel é administrado pelos filhos dela, explicou seu Álvaro, ainda com aquele olhar sério. Minha cabeça estava a mil e eu tinha certeza do que vi e ouvi. Decidi investigar um pouco mais então e perguntei aos funcionários sobre Dona Maria. Todos confirmaram a mesma história.
ela havia morrido há anos. Meu mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Eu não estava entendendo nada. Voltei ao jardim, onde sempre via Dona Maria e tudo parecia normal. Mas agora, aquele lugar me dava arrepios. É claro, né? Você volta lá e fica assim, meu Deus, e fiquei falando com o fantasma. Sim. Comecei a questionar minha sanidade. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Ou será que o fantasma dela estava realmente ali? Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido, e era muito difícil de acreditar que alguém tão vivo e presente como Dona Maria pudesse ser um espírito. Resolvi que na manhã seguinte ia ao jardim novamente, na esperança de encontrar alguma explicação para tudo aquilo. E depois de passar quase toda a noite sem dormir, desci para o jardim logo após o café da manhã e o sol estava alto e o jardim muito tranquilo. Como sempre, caminhei lentamente entre as flores, procurando qualquer sinal da Dona Maria, mas ela não estava lá. O jardim que antes parecia tão vivo com a presença dela, agora parecia vazio e um pouco triste. Mas mesmo assim, continuei andando, observando cada detalhe, esperando encontrar alguma pista e nada. Apenas o silêncio e o som distante de pássaros cantando. Conforme os dias passavam, continuei aproveitando minhas férias no hotel. Relaxei na piscina, fiz algumas trilhas pela região e conversei com outros hóspedes. Tudo parecia normal, exceto pela ausência de Dona Maria. Perguntei novamente aos funcionários, mas todos repetiram a mesma história. Dona Maria havia morrido há muitos anos. No meu último dia no hotel, arrumei minhas malas com um misto de sentimentos. A experiência tinha sido incrível, cheia de momentos de paz e conexão com a natureza, mas o encontro com Dona Maria ainda estava fresco na minha mente. Decidi dar uma última volta pelo jardim antes de partir, numa espécie de despedida silenciosa, e enquanto caminhava entre as flores, sentia uma calma muito estranha. Era como se de alguma forma Dona Maria estivesse ainda ali, cuidando do lugar que ela tanto amava. E apesar da revelação de que ela tinha falecido, eu não senti medo. Pelo contrário, havia uma sensação de paz, como se tivesse tido a honra de conhecer um pouco da alma gentil que fez daquele hotel um refúgio tão especial. Ao sair do jardim, me deparei com seu Álvaro, que veio se despedir. Vai sentir falta daqui, fulano? Ele perguntou com um sorriso. Vou sim, seu Álvaro. Foi uma experiência inesquecível e vou levar comigo muitas histórias e lembranças boas. Ele me deu um tapinha no ombro e acenou enquanto eu me dirigia até o carro. Volte sempre que quiser, meu filho. O hotel estará sempre de portas abertas para você. Enquanto voltava para minha cidade, pensava na minha estadia. O encontro com Dona Maria, embora misterioso, não me deixou com medo. Pelo contrário, sentia uma conexão especial com aquele lugar e com a história dela. Era como se ela tivesse compartilhado um pouco da sua vida comigo, me lembrando da importância de viver com amor e dedicação. Bonitinho. Bonitinho, né? Uhum. Mas, cara, ele conversou com o fantasma várias e várias vezes, todo santo dia, gente. Todo santo dia. Porque, assim, às vezes acontece... Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você tá, sei lá, na rua. Uhum. E aí tem uma pessoa que te chama muito, a atenção é esquisita, ela tem uma energia estranha. Sim. Às vezes, os espíritos, eles se manifestam que você olha, não é translúcido, não é transparente, entendeu? Parece uma pessoa viva mesmo. Sim. Mas, às vezes, então assim, pode ser que às vezes a gente nem sabe. Uhum. Que a pessoa que tenha, é médium ou tem, né, a percepção mais ativa, mais aflorada, ela consegue notar logo de cara, ela consegue perceber quem tá vivo e quem não tá, mesmo que se pareça uma pessoa viva. Uhum. Nem todo mundo percebe. Sim. Mas o fantasma conversar com ele vários dias seguidos foi um pouco demais, né? É. Eu achei um pouquinho demais. Fofo, mas assustador. Um pouco mais assustador. Deixe seu like se você gostou. Vou deixar aqui na tela a nossa playlist com vários vídeos de relatos. Também tem vídeos temáticos, gameplay aí, só jogos de terror. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. E logo mais eu tô de volta. Fala tchau, produção! Tchau! Tchau!